Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da TV Senec e hoje a gente vai trabalhar aqui com vocês um pouco sobre os movimentos circulares. Para se ter uma noção, a gente vai trabalhar aqui não mais com aquele estudo do movimento em linha reta, ou seja, movimento retilíneo. A gente vai trabalhar com um movimento agora em que as coordenadas desse corpo, tanto x quanto y, vão se alterar de acordo com o tempo. E aí, para a gente poder fazer essa análise, a gente vai utilizar algumas relações que eu vou mostrar aqui para vocês. Inicialmente, vamos pensar na seguinte situação. Antes, um corpo ele saía de uma posição, andava em linha reta e chegava em outra posição. Nós analisávamos essa distância e, de acordo com o tempo gasto, a gente conseguia, por exemplo, calcular a velocidade desse corpo. Agora, vamos imaginar que este corpo aqui ele vai se deslocar de acordo com esta circunferência aqui. Então, ele vai sair de uma posição, vai chegar em outra. Só que agora, a gente não vai mais analisar da mesma forma que antes. Como que a gente vai ver esse tipo de movimento? A gente vai traçar agora alguns desenhos que antes a gente não tinha necessidade de fazer. Como, por exemplo, olha só, este arco aqui vai representar o deslocamento desse corpo, a distância que ele vai percorrer. E como a gente sabe que isso é uma parte de uma circunferência, a distância daquele objeto até o centro é o raio. E devido a esse deslocamento, em relação ao centro, a linha imaginária que liga o objeto ao centro, ele vai percorrer uma angulação, de acordo com o que a gente mostra aqui. Então agora a gente vai poder ver essas dependências. Olha, como é que essa distância percorrida vai depender tanto da variação angular quanto dessa distância que o objeto está ao centro. Então, percebe uma coisa aqui, olha. Vamos pegar aqui. Se a gente olhar a primeira figura, você tem uma distância a ser percorrida. Através dessa distância, você tem uma variação do ângulo percorrido por essa linha, que vai ligar o corpo ao centro, e você tem uma distância que a gente chama de raio. À medida que a gente aumenta ou diminui essa angulação, a gente também aumenta ou diminui esse ΔS, mantendo o raio constante, observe. Então aqui a gente pode pensar o seguinte, à medida em que a gente altera o ângulo, a gente também altera o ΔS, e essas informações são diretamente proporcionais. Outra relação que a gente pode tentar montar aqui também, observando essas mesmas informações. A nossa distância percorrida também pode ser afetada se a gente mantiver agora o ângulo constante, mas variar o tamanho desse raio. Ou seja, a distância em que o corpo se encontra do centro for diferente. Se a gente analisar esses dois casos, o que a gente pode observar? À medida em que você mantém a mesma angulação, se você aumenta o raio, a distância a ser percorrida acaba sendo maior. Então, opa, espera aí, já temos uma segunda relação também aqui. À medida que você aumenta o raio, a distância também aumenta. Duas informações, mais uma vez, diretamente proporcionais. Isso nos permite concluir o seguinte, que o nosso ΔS, ele depende da variação do ângulo que a gente causa devido ao movimento, e também da distância que esse objeto se encontra do centro, que nesse caso vai ser o raio. Ambas são informações diretamente proporcionais ao ΔS, por isso a gente acaba montando essa primeira equação aqui. O nosso ΔS, que é a variação do espaço linear, vai ser igual ao nosso Δθ, que é a variação do espaço angular, vezes o raio dessa curvatura. Muito bem, montamos a nossa primeira relação. E aí, como é que a gente pode tentar identificar isso melhor para poder relacionar quais são as diferenças do movimento retilíneo que a gente tinha visto antes com o nosso movimento circular? Trouxe um exemplo aqui para vocês, olha só, uma pista retilínea. Se nós pegarmos um objeto que sai do ponto A e chega no ponto B, ele vai percorrer uma distância, vai gastar um tempo para isso, então a gente pode falar que ele vai ter uma certa velocidade. Se ele sair do ponto A' e chegar no B',
Se ele gastar o mesmo tempo, ele vai percorrer a mesma distância, então ele vai ter a mesma velocidade. Até aí, não sai nada do que a gente já tinha visto antes. Só que agora a gente consegue comprovar aquela relação da angulação e do raio em relação à distância percorrida. Olha essa segunda figura. Se eu sair do ponto A e chegar no ponto B, eu vou estar andando, percorrendo a distância maior, porque eu vou estar na parte mais externa dessa circunferência. Estou mais distante do centro dela. Agora, se eu sair do ponto A' e chegar no B', a distância para mim poder percorrer é menor. Ou seja, aqui a gente consegue mostrar, olha, à medida que você aumenta ou diminui o raio, a distância a ser percorrida também vai ser alterada da mesma forma. Você pode comparar esse tipo de movimento, por exemplo, com as corridas de carro, porque eles fazem curvas onde você tem um carro que passa pela parte mais interna da curva, outro pela parte mais externa, e também a gente pode justificar a questão dos corredores, por exemplo, dos 200 metros rasos, dos 400 metros rasos, em que eles largam de uma curvatura e a gente observa que eles não saem exatamente da mesma posição. Por que isso acontece? Exatamente porque há corredores que vão estar na parte mais externa dessa curva, e para eles não serem prejudicados por ter que correr uma distância maior, eles largam mais na frente. Enquanto os corredores que estão na parte mais interna da curva, eles largam mais atrás na curva, para poder ambos percorrerem a mesma distância. Visto isso, a gente vai trabalhar com uma ideia para poder equacionar esse movimento como a gente fazia antes. Então, vamos lembrar aqui. Equação do movimento escalar ou do movimento linear. Movimento retilíneo que a gente utilizava. Lembra que basicamente no movimento uniforme, a velocidade instantânea ou velocidade média era calculada através de ΔS sobre ΔT. E a unidade do sistema internacional, metros por segundo. Agora, vai mudar. A equação do movimento, que nós vamos chamar de movimento angular, ela vai ser representada, essa mesma velocidade, agora vai ser por uma letra grega chamada ômega, e ela vai depender da variação do espaço angular pelo tempo. E agora, espaço angular, a gente pode pensar o seguinte, olha, são ângulos, então a gente vai girar em graus, como a gente está acostumado a ver. Só que aqui a gente vai trabalhar não mais em graus, e sim em radianos. E aí, a nossa velocidade angular, ela vai ser dada em radianos por segundo. E para mostrar essa relação entre velocidades, o que vale lembrar? Bom, a gente viu antes que o nosso ΔS, nosso deslocamento linear, é igual ao deslocamento angular, Δθ, vezes o raio, certo? Bom, vamos dividir os dois lados pelo tempo. Quando eu faço isso, ΔS sobre ΔT não é a nossa velocidade linear? E se eu olhar desse lado, o nosso Δθ sobre ΔT não é a nossa velocidade angular? A gente tira essa relação. Então, olha só, a gente pega essas duas informações e a gente substitui nessa equação que a gente está montando. E aí, quando a gente faz isso, olha só, a gente chega numa outra relação que vai trabalhar com as velocidades lineares e angulares. Então, a nossa velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Uma coisa importante para se perceber, e isso a gente vai poder fazer sempre. A gente consegue montar relações entre as equações de espaço, velocidade e até mesmo de aceleração, se for preciso. O importante, um detalhe interessante de se ver, é o seguinte: dá uma olhada no posicionamento das informações que a gente tem. Se você olhar, a gente sempre tem uma informação linear sendo igual a uma informação angular vezes o raio da trajetória. Então, pessoal, perceba aqui, ó, o espaço linear é igual ao espaço angular vezes o raio. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. E a aceleração linear também é igual à aceleração angular vezes o raio. E a gente pode chegar nessa última equação pegando a variação da velocidade linear, a variação da velocidade angular e dividindo os dois termos por tempo. Que aí a gente chega nas determinadas acelerações. Lembrando só um detalhe que alguns livros, ao invés de alfa para aceleração angular,
utiliza a letra grega gama. Então vocês podem encontrar isso das duas formas, mas representa o mesmo tipo de informação. Outro detalhe importante que é bom não deixar de lembrar. A gente está acostumado a trabalhar com a angulação em graus. Agora a gente vai ter que trabalhar isso aqui em radianos. E para isso a gente vai utilizar pelo menos 4 informações básicas. Quais são elas? Olha, quando o corpo está nessa posição da nossa circunferência, ele está no 0 graus ou no 360 graus. E isso equivale a 2π radianos. Quando ele está no 90 graus, aquela posição vai equivaler a π sobre 2 radianos. 180 π radianos, 270, 3π sobre 2 radianos. Então, vale lembrar essas relações, porque caso você precise fazer alguma alteração, vamos supor, você tem a informação da posição angular do corpo em graus, você pode relacionar com qualquer uma dessas informações para poder fazer a transformação. Por exemplo, você sabe que 180 é igual a π radianos. Se você precisar da informação de, por exemplo, 30 graus, é só você relacionar com essa informação que fica fácil de fazer a transformação. E aí, com isso, a gente consegue equacionar o movimento do corpo da mesma forma que a gente fazia lá no movimento retilíneo. Como? Por exemplo, vamos pegar a equação do movimento escalar ou do linear. Movimento uniforme, uma coisa mais básica, a gente lembrava que, olha, S é igual a S0 mais VT. Espaço final linear é igual a espaço inicial linear mais velocidade linear vezes o tempo. E agora a gente vai pegar isso e vai transformar essa informação para um movimento circular. Como é que a gente faz isso? Lembra que uma informação linear é igual a uma angular vezes o raio? É o que eu vou usar aqui para poder transformar lá. Olha só. Espaço final linear, espaço final angular, vezes o raio. E a mesma coisa eu faço para as outras duas informações, de espaço inicial e de velocidade linear. Quando eu faço isso e substituo nessa equação, olha lá. Agora vai ficar espaço angular vezes o raio é igual a espaço angular inicial vezes o raio, mais velocidade angular vezes o raio, vezes o tempo. Ué, a gente não tem o raio em todos os termos dessa equação? O que a gente pode fazer? Corta. Pode pegar, bota o R em evidência do lado de cá, passa dividindo e ele vai ser cancelado. E aí, dá uma olhada nessa estrutura dessa equação. A estrutura equacional é a mesma que a gente já trabalhava antes. Qual é a diferença? É que agora as nossas informações não são mais informações de movimento retilíneo, e sim de um movimento circular. Essa seria a equação para descrever o movimento uniforme. E como é que iria ficar para o movimento uniformemente variado? Ué, o movimento circular uniformemente variado vai ter as mesmas equações de forma estrutural que o movimento retilíneo. A diferença é que a gente vai trabalhar observando o movimento circular. Dá uma olhada na estrutura das equações. São as mesmas, só muda as representações que a gente vai estar utilizando. Em vez de espaço linear, é espaço angular. Em vez de velocidade linear, é velocidade angular. Em vez de aceleração linear, é aceleração angular. Então, não tem a necessidade, mais uma vez frisando, de ficar gravando mais equações. Não são mais equações para você colocar na cabeça. Não precisa. Está aqui. É a mesma estrutura de antes. Então, é só você relacionar. Não precisa decorar informação nenhuma. E aí, para a gente poder terminar essa parte, explicar uma coisa que a gente costuma ver no movimento retilíneo, que é a parte do encontro de móveis. Ué, como é que isso acontece? Vamos pegar duas situações. Por exemplo, a gente tem a primeira situação aqui, em que você tem dois corpos, o A e B, em que eles vão sair de uma mesma posição, nesse meu exemplo, e eles vão se encontrar em algum ponto. Mas a gente também pode ter esses dois corpos saindo em direções opostas. E aí a gente vai trabalhar com essas ideias para mostrar para vocês, olha, quando é que eles vão se encontrar? Quando eles saem no mesmo sentido, a posição final do A, supondo que ele seja mais rápido, vai ser igual à posição final do B mais uma volta. Ou seja, nesse caso, uma volta representada por 2π radianos. Aqui,
quando eles têm sentidos opostos, a primeira vez que eles vão se encontrar, a posição angular do A mais a posição angular do B vai ser igual a 2π. Mas como é que isso acontece? Dá uma olhada nessa animaçãozinha aqui que eu coloquei. A primeira situação da esquerda, vamos fazer eles girarem no mesmo sentido, só que a gente vai fazer um ser mais rápido que o outro. Se você observar, aconteceu o primeiro encontro. Enquanto o objeto vermelho deu 2 voltas, o objeto marcado com a bolinha preta deu uma volta só. E eles se encontraram em uma determinada posição. Peraí. Então, olha, enquanto o objeto vermelho deu 2 voltas, o objeto preto deu uma só. Quantas voltas o objeto vermelho estava na frente do preto? Uma volta. Por isso, eles têm a mesma posição angular, só que o vermelho tem uma volta a mais. Então, a gente pode concluir esse tipo de informação. Olha, supondo que o A for o vermelho, a posição final do A é igual à posição final do B, mais uma volta. Agora vamos fazer aqui, na direita, eles girando em sentidos opostos. Quando a gente faz isso, olha, eles se encontram em 3 possíveis locais para poder retornar à posição inicial. Não necessariamente vai ser assim sempre. Depende do que o exercício vai estar trabalhando com vocês, o tipo de situação que você vai estar vendo. Mas aqui, o que eu queria que vocês reparassem? Peraí. Enquanto o corpo B, que é o preto, ele andou e chegou nessa primeira posição, o corpo A, que é o vermelho e é mais rápido, ele chegou também nessa posição. E aí os dois se encontraram aqui, houve o primeiro encontro. Se você observar, eu não posso falar que o preto, que é o B, ele andou uma certa angulação e chegou aqui. O A, que é o vermelho, ele andou uma outra angulação e chegou na mesma posição. Se a gente somar essas 2 angulações percorridas, isso forma uma circunferência. Ou seja, as 2 angulações somadas dá uma volta, que é 2π. Então a gente consegue chegar nessa segunda ideia, nessa segunda situação. E aí a gente pode ter o segundo, o terceiro encontro, depende do que a situação que você está analisando para determinar aonde ele quer que ocorra o encontro dos corpos. Primeiro, segundo, terceiro encontro, seja o que for. E como é que a gente utiliza isso para determinar essa posição do encontro ou para determinar qual é o instante em que eles vão se encontrar? Então, para a gente poder equacionar esse movimento e tentar entender, a gente vai utilizar o que a gente viu agora há pouco. Então, olha só. A gente sabe que quando eles giram no mesmo sentido, posição final do A é igual a posição final do B mais 2π, caso o A for mais rápido que o B. E aí a gente vai trabalhar com a equação horária da posição, seja movimento circular uniforme, seja movimento circular uniformemente variado. Você vai substituir a equação de acordo com o que o texto, o que o exercício, ou seja o que for que você esteja precisando. Por exemplo aqui, supondo que seja um movimento circular uniformemente variado. Você vai substituir a equação da posição final do A com a equação horária dele, de acordo com o tipo de movimento. Posição inicial do A, velocidade inicial do A vezes o tempo, mais aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Se não tiver aceleração, se for um movimento uniforme, então você anula esse último termo, porque a aceleração é 0. A mesma coisa acontece para a equação do B, e você vem e soma 2π aqui. Quando a gente faz isso, para que a gente vai utilizar essa ideia? Para poder determinar em qual instante acontece o encontro desses 2 corpos, o encontro desses 2 objetos. Determinando um instante, a gente pode voltar em qualquer uma das equações, como a gente fazia lá no movimento retilíneo. Você volta um instante em qualquer uma das equações para determinar a posição final. Então aqui, com essa situação, você consegue determinar em qual instante eles se encontram e em qual posição ocorre esse encontro. Seguindo esses passos, você consegue resolver tranquilamente. E a mesma coisa vai acontecer quando você estiver analisando para sentidos contrários. Quando eles giram em sentidos contrários, a posição do A mais a posição do B agora vai ser igual a uma volta, ou seja, 2π. Substitui a equação de cada um na determinada posição
iguala a 2π. Você consegue achar um instante em que ocorreu o encontro, para depois voltar em qualquer uma das equações, e aí sim você conseguir determinar qual é a posição final em que ocorreu realmente o encontro desses dois corpos. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado mais essa aula pela TV Senec. Muito obrigado e até a próxima.